Fala, meus queridos, tudo na paz com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre com quem que eu devo casar. Eu sou solteiro, estou namorando, estou noivo, essa pessoa realmente que eu devo casar, essa pessoa que eu devo escolher para minha vida, para passar o resto da minha vida. Então nós vamos falar sobre julgo desigual. Isso aqui é muito importante e eu vou falar para você, eu te afirmo em processos terapêuticos que eu escuto que muitas pessoas gostariam de ter escutado isso antes de casar. Então vamos para as orientações bíblicas, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? E comente aqui o que você achou do vídeo. Se você quer algum tema específico, escreva aqui que eu produzo o vídeo para vocês. Então vamos lá, nosso texto base está falando para você que quer escolher um cônjuge e não ter problemas futuramente. Aqui é uma orientação do apóstolo Paulo que está em 2 Coríntios 6, de 14 a 16. Ele vai falar o seguinte: não estejais unidos em julgo desigual como incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel, com os ídolos? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo sobre o conceito da incompatibilidade entre algumas associações que nós teimamos em fazer. Então ele está falando basicamente que se você escolher um cônjuge que não é cristão, não é crente como você, ele está falando basicamente que você é luz e você vai se casar com as trevas. Que você é como se fosse Cristo, estaria se casando com o maligno. Que você é crente, estaria casando com o incrédulo. Que você é o santuário de Deus, estaria casando com um ídolo. Então, olha só esse tempo de preparo para você que é solteiro, para você que tá até noivo, né? E que precisa escutar isso. Olha só, esse tempo de preparação, o tempo de solteiro é uma oportunidade maravilhosa para você aprofundar o relacionamento com Deus e definir o chamado e o caráter que você quer ter neste casamento através do seu cônjuge. É um período para você estabelecer bases sólidas na vida antes de entrar ou não em um casamento. Ter essas questões bem resolvidas pode evitar dores futuras e promover um casamento saudável, caso este seja o caminho escolhido. Agora, antes de você casar, você precisa identificar algumas coisas. Agora, o Freud ele vai falar uma coisa interessante na psicanálise. Ele fala sobre o essencial e o acidental. Por exemplo, coloque numa listinha antes de você casar com o seu namorado se as coisas que vocês gostam estão na lista do essencial ou do acidental. Como assim, Ronaldo? Me explica. Liste coisas essenciais que é para você, inegociável. Por exemplo, para mim, Ronaldo, é essencial que eu tenha um cônjuge que esteja aos domingos na igreja comigo. Eu jamais casaria com uma pessoa que não fosse na mesma religião que eu, que não acreditasse nas mesmas coisas que eu. Está fora de cogitação, porque isso é julgo desigual e vai dar problema para mim lá na frente. Outra coisa, uma pessoa que tenha princípios, por exemplo, como orar, como jejuar, que queira ter filhos, que queira ter um futuro numa cidade um pouco mais tranquila, que queira construir um lar que tenha filhos, um lar tranquilo. Então tudo isso para mim é essencial. O que é acidental? Eu gosto de blues, ela gosta de jazz. Eu gosto de vermelho, ela gosta de laranja. Então essas coisas são acidentais. Tá? Agora uma coisa importante que eu te aconselho aqui. Na hora de você escolher o seu cônjuge, veja se ele tem algum problema de saúde. Mas, Ronaldo, você está falando isso porque você tem preconceito? Isso é algum tipo de preconceito? Não. Não é um tipo de preconceito. Eu vou te explicar. Imagina só se você quer casar com um homem ou você quer casar com uma mulher e quer ter
filhos nesse relacionamento. Filhos biológicos. Você já parou para pensar se esse cônjuge tem algum tipo de problema? Não, mas o amor supera todas as coisas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando se vocês têm algum tipo de problema. Se esse cônjuge tem algum tipo de problema. Se esse namorado, se esse noivo, se essa pessoa que você está pensando em namorar tem algum tipo de problema de saúde. Analise bem isso, porque tem coisas que podem pesar não agora, mas no futuro. Imagina se ele ou ela foi estéril. Nós cremos em Deus, nós cremos em milagre, nós cremos em tudo. Só que nós temos que levar em conta que pode ter algum tipo de problema e esse tipo de problema pode gerar algum tipo de problema futuro no casamento, tá? Eu conheço casais, por exemplo, que o sonho dele era ter filhos e o sonho dela não é ter filhos. Julgo desigual. Então, olha só, entrou no essencial e no acidental. Ele é eternamente frustrado nesse casamento. Por quê? Porque eles não estão alinhados no essencial e no acidental. Outra coisa, filhos, que eu falei para vocês. Esse cônjuge, ele quer ter filhos? Foi o exemplo que eu citei agora para você. É essencial para você ter filhos? Você tem que casar com uma pessoa que queira também ter filhos. Se vocês não querem ter filhos, você tem que procurar uma pessoa que não queira ter filhos. Outra coisa sobre o futuro, a profissão. Você gostaria de casar, por exemplo, com um homem que trabalhasse numa plataforma de petróleo, que ficava 40 dias no mar e 10 dias em casa? Ou que trabalhasse viajando o mundo? Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que é pecado de maneira alguma, só estou falando para você. Você gostaria de casar com uma pessoa assim? Qual é o tipo de profissão que essa pessoa quer ter no futuro? Ah, eu quero ser, por exemplo, uma pessoa que viaja o mundo dando palestras. E o outro cônjuge quer ficar em casa, quer trabalhar, quer ter um tipo de trabalho normal, CLT, ou quer empreender e quer viver ali naquela cidade, quer uma vida mais pacata. E o outro quer uma vida mais aventureira, quer viajar, não tem problema nenhum, só que você está consciente e alinhado do que vocês dois querem, pode dar problema no futuro. Outra questão, se esse cônjuge é um neófito na fé, ou seja, é novo na fé. Existem coisas, a renovação da nossa mente, né? A gente aceita Jesus, o nosso espírito ele é recriado, mas a nossa mente ela vai sendo renovada. Logo, os vícios emocionais, os traumas de infância, os hábitos, eles ficam ainda em nós. O que é recriado é o nosso espírito humano. Então, por que eu tô falando isso? Porque se a pessoa é muito nova na fé, às vezes ela tem alguns hábitos que não condizem com os hábitos que você acredita e que você gosta. E se você casa com uma pessoa muito nova na fé e que esses hábitos não batem com você, você tem que estar consciente de que isso é um processo. E esse processo pode ser rápido, pode ser instantâneo ou pode demorar muito tempo, tá? Então analise essas coisas. A questão econômica, Ronaldo, isso é muito importante, porque se você casar com uma pessoa que tem muito dinheiro ou é escassa de dinheiro, vocês estão totalmente em universos diferentes, eu não estou falando que isso é um problema, estou falando que isso pode ser um problema para você ou para o outro cônjuge, tá? Não tem nada de errado vocês estarem um aqui e outro aqui. Eu só estou falando que isso pode gerar algum certo tipo de desconforto no casamento. Outra questão é uma questão da idade. A questão do julgo desigual não é uma questão de pecado ou não pecado, é uma questão de bom senso. Uma pessoa com 20 anos casando com uma pessoa de 50 anos, como que vai ser a vida sexual? Como que vai ser a disposição desse casamento? Como que vai ser as viagens? Como vai ser quando tiver um filho? Esse pai com 50 anos vai ter energia para criar esse filho? Vai ter vitalidade? A saúde dele vai estar boa? Então a gente não tem que pensar só, não, mas eu gosto dele, mas e a idade dele? E quando eu precisar ser amparada, quando eu ficar mais velha, ele já vai estar com 30 anos a mais. Então, essa é uma questão de bom senso. Eu não estou falando que é pecado, entendeu? Outra questão, origem familiar. Você vem de uma cultura mais tranquila, mais introspectiva, e o outro vem de uma cultura extremamente extrovertida, ou de culturas totalmente opostas. Por exemplo, o cara é brasileiro e a menina é do Japão. Então são culturas que podem gerar um conflito nas famílias, no relacionamento, nos finais de semana. Tudo isso, gente, a gente precisa levar em consideração. Não estou falando que você não possa casar com uma pessoa que tem uma cultura diferente, só estou falando que olha aonde você está entrando. Você está com consciência da onde você está pisando? Esse terreno aonde você está pisando pode te gerar problemas. E a
a última coisa é sobre a atração física. Você está casando só porque essa pessoa tem dinheiro, só porque essa pessoa é cristão? Isso não é suficiente. Você precisa sentir atração física, porque o sexo ele faz parte do casamento. Você tem atração física por essa pessoa? Isso é um ponto a considerar. Não é o mais importante, mas é importante. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que fique essas dicas aí para você que é solteiro ou que é noivo e tá querendo namorar ou tá querendo casar, escolher um cônjuge para sua vida. Toma cuidado, escolha bem escolhido, porque o apóstolo Paulo nos adverte que é como se a gente estivesse casando com as trevas em julgo desigual. Alinhe o essencial com o acidental. E se você quer fazer terapia de casal, se você tem algum problema no seu relacionamento, já casou e falou assim, Ronaldo, eu casei com julgo desigual, a gente tá tendo um monte de problema, entre em contato aqui, o link da descrição, para você fazer terapia de casal comigo. Fale com a minha secretária e agende uma consulta. Deus te abençoe.